Oi pessoal, aqui é a Lana do Bel Literatura e o vídeo de hoje é um resumo do que eu tenho lido nas últimas semanas, aqui nos últimos dias. E é uma farofa, gente, é muita coisa. Na verdade, assim, são poucos livros. Vou falar com vocês sobre 3 livros. E fiquem ligadinhos que o último livro é um hiper mega lançamento que tá todo mundo surtado. Já sabem aí o que que é, né? Vocês viram na thumb, né, gente? Mas eu li gêneros um pouco diferentes, por isso que eu achei que seria interessante aí colocar esse vídeo dos últimos livros que eu li. São 3 livros muito diferentes entre si. Primeiro, eu estava aqui pensando nessa temática de Halloween, mês do horror, e eu li o Biblioteca Gaiman, que é um livro, é uma HQ, gente, do Neil Gaiman. É um pouco de terror, um pouco meio, eu não sei nem dizer exatamente qual é o gênero desse livro, porque é muito viajado as histórias, mas todas muito sombrias, assim. De um jeito que você não fica sem dormir à noite, então eu consigo ler. Mas o trabalho gráfico dessa HQ é muito perfeita. Olha que lindo que são as ilustrações. Aqui, o Neil Gaiman, ele traz histórias que ele escreveu e vários ilustradores para meio que dar vida para essas histórias. Eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas preferidas. Acho que são, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 histórias. Então, vou mostrar aqui 2 que eu gostei muito. Uma é O Sacrifício, olha que bonito, que é a história de Criaturas da Noite. O nome é Criaturas da Noite, né? E aí começa na primeira parte do Sacrifício. E é uma história sobre gatinhos. Gente, olha que lindo. Não sei se está dando para ver esse traço, né? Essa ilustração. É muito bonita. É do. Deixa eu ver o nome da pessoa que fez. Michael Zulli. Ele tem 2 histórias dele aqui no livro, mas essa é a que eu mais gostei. 2 histórias que ele ilustrou. Criaturas da Noite dá a impressão que o Neil Gaiman colocou ele e a família dele como personagem em várias histórias. E aí parece que eles moram numa casa, assim, meio que no interior. Ele é escritor, tá escrevendo lá seus textos, e eles têm um monte de gatos. Eles cuidam lá desses gatinhos, alguns ficam com eles e depois vão embora, e tem os que são mesmo da casa. E de repente aparece o gato preto, que é esse daqui, ó. Esse gatinho aqui. Ele aparece e ele começa a ficar por lá, ele fica na varanda da frente e toda noite ele tá hiper mega machucado. Ele amanhece no outro dia todo ensanguentado, todo machucado, nossa, muito estraçalhado. E o cara, que é o narrador aqui da história, é o personagem principal, ele começa, que eu imagino que seja o Neil Gaiman, a ficar muito intrigado. E aí ele quer descobrir o que acontece com o gato. E ele fica ali de plantão, passa a noite inteira acordado, observando o que esse gato está fazendo. E ele descobre que o gato é o protetor da casa dele. Isso é muito legal. Eu não vou mostrar muita coisa para não dar muito spoiler para vocês, mas é muito, muito gostoso. O ritmo dessa história é bem legal. Eu adorei. É como se fossem vários contos, sabe? Aí o próximo é bem viajado, mas eu gostei muito, que é o Mistérios Divinos. Ó, Mistérios Divinos. Esse é do Craig Russell, que adaptou para os quadrinhos. E aí o traço dele é uma coisa mais meio super-heróis, assim, me lembra um quadrinho de super-heróis? Olha só. É bem engraçado. Aqui a gente também tem o New Gaiman, parece que ele é tipo bem mais novo, e ele tá em uma passagem por Los Angeles. Ele acaba ficando preso um pouco na cidade, e aí ele encontra ali umas pessoas que ele conhece, depois ele fica sentado num banco na rua, fumando um cigarro, e aparece um cara mais velho que pede um cigarro e senta com ele e se oferece para contar uma história. E aí esse cara vai contar da história da criação do mundo, em que Deus tem um arsenal de anjos ali, arcanjos, que cada um é responsável por uma parte do mundo, né? Cada um vai criar uma coisa. E aí ele vai contar sobre um assassinato que ocorreu lá entre os anjos e do anjo que foi criado para ser a vingança de Deus e para meio que descobrir ali, tipo um detetive. Ele vai descobrir e vingar o cara que morreu. E é muito, muito interessante.
essa história. Eu acho que é a maior do livro, talvez, porque pareceu para mim que era ali a mais extensa. Depois, gente, tem ainda várias outras histórias. Olha a ilustração dessa daqui, que é o desaparecimento da senhorita Finch. Tem uma só, gente, que eu não consegui ler direito, que é o título maior de uma história na vida. As Noivas Proibidas, dos Demônios Desfigurados, da Mansão Secreta, na Noite do Desejo Sinistro. É enorme. É do Shane ou Clay, um negócio assim. E, gente, olha só, não gostei dessa ilustração, desse traço, não consegui entender nada. E aí, esse conto eu não li até o fim, porque eu não entendi. Não sabia o que estava rolando, o que estava acontecendo, quem que era quem, não entendendo nada. Mas, fora esse, os outros 4 são maravilhosos, eu amei. E é um livro, gente, lindo, né? Comprei na Bienal. E aí deixei, então, chegou a hora de lê-lo. Aqui tá escrito como volume 1. Eu vou até dar uma pesquisada, então, se tem o volume 2. Eu gostei muito, achei muito legal. Eu só tinha lido do Neil Gaiman Deuses Americanos, então gostei muito dessa experiência. O próximo livro que eu li é um romance de época da Julia Quinn. Gente, fazia tanto tempo que eu não li um livro novo da Julia Quinn. E é uma duologia, por enquanto eu só li o primeiro. Estou ansiosíssima para ter uma brechinha para ler o segundo. É Os Dois Duques de Windham. E o primeiro, vou deixar aqui a capa, porque eu não me recordo. Eu lembro que o segundo, o subtítulo assim, é O Aristocrata. O primeiro, eu não lembro se é O Foragido, alguma coisa assim. Aqui a gente tem o Duque de Windham, que é o Thomas, e ele é neto da duquesa viúva, que é uma senhora intragável, que mulher nojenta, ela é horrível. Muito grosseira, muito isso, muito aquilo. E ela tem uma dama de companhia, que é a Grace. A Grace é viúva, os pais dela até que tinham alguns bens, mas ela é a única filha. Então o primo dela que herda, e ele é uma pessoa horrorosa. E aí a duquesa viúva meio que salvou ela, levando ela ali para o castelo em que ela mora e tornando ela sua dama de companhia. Em uma bela noite, elas estão voltando de uma festa e elas são assaltadas. Só que um dos assaltantes é um moço jovem, muito galante, muito bonito, e a duquesa reconhece o filho dela naquele moço. E ela fica assim muito nervosa, muito isso, e ela consegue depois rastrear ele e ela sequestra ele. É muito louco essa parte, gente. E aí fica ali instaurado então que aquele menino é filho do filho dela que morreu. Então ele é neto dela. E o filho dela que morreu era o segundo filho, ela também perdeu o primeiro. O pai do Thomas, que é o Duque, era o terceiro filho. Se aquele menino for um filho legítimo, o título de Duque é dele e não do Thomas. Então tem agora toda essa investigação para descobrir se ele é o Duque mesmo, ao mesmo tempo que ele e a Grace estão ali se apaixonando, né? Obviamente a gente tem romance. Então eles ali estão assim, com aquela chama ali se acendendo e tudo. E ela sabe que se ele for o Duque, ela não tem chance nenhuma, né? Não tem condição dela se casar com ele. Uma simples dama de companhia, uma empregada na casa. E esses livros, essa duologia, pelo que eu entendi, eles se passam ao mesmo tempo. Então tem umas lacunazinhas ali da história do Thomas que a gente não consegue ver no livro porque é da Grace e do Jack, que é o outro neto da duquesa. E Thomas, ele foi prometido em casamento, né? Ele tem uma prometida em casamento desde quando eles eram crianças, que é a vizinha deles, a Lady Amélia, que é filha de um conde. E ela é prometida ao Duque de Windham. Se ele não for o Duque, não vai ser com ele que ela vai se casar. O que é um pouco engraçado, porque ali, de repente, ele se descobre apaixonado por ela. Então, esse tempo todo, eles ainda não tinham se casado, ele estava ali sem pressa nenhuma, esperando ela ficar mais velha um pouco e tudo e tal. E agora que chega a possibilidade de que eles não se casem, ele se descobre, bem clichê, né? Ele se descobre apaixonado por ela. É uma leitura deliciosa, é muito gostoso. Eu tô assim, ansiosíssima para ler a história do Thomas e da Amélia. Gostei muito. É bem aquele livro que você lê rapidinho, coração quentinho, sabe? Super gostoso. E, então, sem mais delongas, o livro talvez mais aguardado do ano pelo grande horda de fãs que essa mulher tem
Veio super aí o É Assim Que Começa, da Colleen Hoover, a continuação de É Assim Que Acaba. Finalmente a gente tem o Atlas como um personagem real oficial. E aí, gente, que surto foi esse? Eu li esse livro, tipo, muito rápido. Em acho que 2 dias que eu parei para ler, eu li tudo. Demorou um pouquinho só porque eu não consegui parar para ler tanta quanto eu queria. Mas ali em 2 tacadas eu já consegui ler tudo. É muito gostoso. Realmente valeu muito a pena. É um livro que você não sabia que precisava até que você leu ele. Aqui a gente tem uma continuação bem ali, logo em seguida, do final de Assim que Acaba, quando a Lily esbarra com o Atlas na rua. Esse livro ele começa poucas horas depois daquilo. E o que é muito gostoso é que a gente tem uma construção segue, né, essa construção de personagem para os dois muito forte. Nesse livro, a gente tem a Lily superando, né, o relacionamento abusivo que ela teve. Ela já está divorciada há quase um ano, mas ela é mãe solo. Ele ainda está na vida dela, o dito cujo do Riley, porque ele é o pai da Emerson e ele precisa encontrar com a filha algumas vezes, e aí acaba que ele força situações para encontrar com ela também. Gente, é muito tenso as partes com ele, você fica com muita raiva. Eu não vou dar spoilers, porque tá muito recente o lançamento, né? Então tem muita gente que não leu ainda, mas é assim, uma leitura muito realista, né? No que é essa realidade para muitas mulheres que têm filhos com caras assim, que têm maridos, ex-maridos horrorosos como o Riley, e como é difícil ter que lidar com tudo isso e ao mesmo tempo ali não deixar que as crianças sofram com tudo que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente tem a história do Atlas, gente. Tem povos da Lily e do Atlas, e ele vai falar sobre o passado dele. Ele tem ali algumas aparições, então, da mãe e de fantasmas do passado. Tem uma descoberta muito grande, né, sobre ali a vida do Atlas, que dá uma reviravolta nas coisas ali. Ele fica muito mexido com algumas coisas que acontecem, e é tão fofo, gente. O Atlas ele entrega, tipo, promete tudo, entrega tudo. É incrível. É um livro assim. A autora diz que é leve e eu entendo o que ela quer dizer, porque é para trazer um final feliz para Lily. Então podem ler com fé que vai dar tudo certo. Mas tem alguns percalços, tem ali a construção dos personagens, tem algumas coisas que você fala, meu Deus, eu quero matar. Mas é muito gostoso. Vocês não vão se arrepender, gente. Leiam É Assim Que Acaba de novo para vocês sentirem assim tudo que estava para tudo aquilo voltar e já encaixem com É Assim Que Começa, porque é perfeito, gente, muito perfeito. Vocês não vão se arrepender. É Assim Que Acaba para mim é favoritado e É Assim Que Começa também, porque ficou muito bom mesmo. E a gente tem o pôster de trás de mim caindo. Não podia esperar mais uns minutinhos pro vídeo acabar, gente? Pelo amor de Deus, olha, o cenário que eu passei horas montando se destruindo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, gente, se vocês já leram algum desses livros, se vocês já leram É Assim Que Começa, o que vocês acharam. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E até a próxima!